Evangelho de Lucas, capítulo 8, versículo 43 ao 48, que nos diz assim a palavra do Senhor: Enquanto ele ia, as multidões o apertavam. Certa mulher que havia 12 anos vinha sofrendo de hemorragia e a quem ninguém tinha podido curar, e que gastara com os médicos todos os seus haveres. Veio por trás dele e lhe tocou na orla da veste, e logo se estancou a hemorragia. Mas Jesus disse: Quem me tocou? Como todos negassem, Pedro, com seus companheiros, disse: Mestre, as multidões te apertam e te oprimem, e dizes: Quem me tocou? Contudo, Jesus insistiu: Alguém me tocou, porque senti que de mim saiu o poder. Vendo a mulher que não podia ocultar-se, aproximou-se trêmula e, prostrando-se diante dele, declarou à vista de todo o povo a causa por que lhe havia tocado, e como imediatamente fora curada. Então lhe disse: Filha, a tua fé te salvou, vai-te em paz. Podem sentar. Irmãos, o texto que nós acabamos de ler nos mostra que Jesus, ao ser expulso de Gadara, se você vê isso aí no Evangelho de João, ou melhor, de Lucas, no versículo 35 e diante, não é? Depois de curar um endemoniado gadareno, Jesus é expulso da cidade de Gadara, e Jesus, ele foi recebido calorosamente por uma multidão em Cafarnaum, do outro lado do mar. Como diz o texto aqui, né? As multidões o apertavam, comprimiam a Jesus. Mas é interessante nós observarmos aqui nesse texto que apenas duas pessoas se destacam neste entrelaçado, que é um homem chamado Jairo e uma mulher que é apenas chamada a mulher hemorrágica ou a mulher enferma. Nesta noite eu quero compartilhar um pouco sobre esta mulher, conforme o texto aqui nós acabamos de ler. E somos informados aqui que aquela mulher que tinha uma hemorragia crônica buscou a cura durante 12 anos. E foi um tempo de busca e de esperança frustrada para aquela mulher. Foram 12 anos de enfraquecimento, anos de lágrimas, de noites indormidas, talvez de madrugadas insones e de grandes sofrimentos. A Bíblia diz que a esperança que se adia adoece o coração. Está lá em Provérbios capítulo 13, versículo 12. Aquela mulher gastou tudo o que tinha com vários médicos. E podemos ver aqui no texto que aquela mulher era uma mulher batalhadora, era uma mulher incansável para a solução para a sua vida. Ela não era uma mulher passiva ou omissa. Ela não ficou pelos cantos reclamando daquela enfermidade. Ela antes corria atrás de uma solução. Bateu várias portas, tentando encontrar assim a solução para o seu problema.
Mas, como o texto nos mostra, apesar de todos os esforços, ela perdeu não só o seu dinheiro, mas progressivamente estava perdendo a sua saúde. Ficava cada vez mais pior. Sua doença era uma doença crônica, era uma doença grave, aos olhos humanos, incuráveis. A medicina da sua época não tinha resposta para aquele caso que aquela mulher estava enfrentando. Os médicos na época não puderam ajudar aquela mulher. Aquela mulher perdia sangue diariamente. Talvez aquela mulher sofresse de uma anemia profunda e talvez uma fraqueza constante. Pois nós sabemos que o sangue na Bíblia, ela é um símbolo da vida. E aquela mulher a cada dia estava morrendo. Era um diagnóstico sombrio que aquela mulher todas as vezes tinha ao seu respeito. Parecia estar morrendo pouco a pouco. Ela estava perdendo a vida. E como também ela não podia gerar vida. Seu ventre, em vez de ser um canteiro para a vida, aquela mulher tinha se tornado um deserto para a morte. Foi então que aquela mulher ouviu falar de Jesus. E naquela época, uma mulher com fluxo de sangue, pelo qual aquela mulher estava carregando em sua vida, ela era considerada impura. Ela não podia entrar no templo, não podia entrar na sinagoga para adorar, porque era considerada impura. Aquela mulher não podia participar dos cultos, nem das festas judaicas. Estava proibida de participar do culto público. Estava em constante condição de impureza ritual, conforme está escrito lá em Levítico capítulo 15, versículo 25 ao versículo 33. Mas aquela mulher ouviu falar de alguém que poderia ter a solução para o seu problema. E aquela mulher teve um contato com Jesus, mesmo fora do templo, mesmo não podendo participar do culto público, porque não era permitido alguém impuro participar dos cultos. É sobre este contato com Jesus que aquela mulher teve, que quero compartilhar com os irmãos nesta noite a seguinte mensagem: o toque da fé. O toque da fé. O toque da fé acontece quando o contato pessoal com Jesus é o nosso, ou deve ser o nosso maior objetivo para as nossas vidas. E nesta noite eu quero destacar pelo menos 4 verdades aqui nesse texto que ele nos ensina nesta noite. O primeiro dele se encontra aí, a primeira verdade, melhor dizendo, se encontra aí no versículo 45 e no versículo 46, que diz assim: mas Jesus disse: quem me tocou? Como todos o negassem, Pedro, como era o mais falastrão, Pedro com seus companheiros disse: mestre, as multidões te apertam e te oprimem, e dizem: quem me tocou? E no versículo 46 Jesus diz: contudo, Jesus insistiu: alguém me tocou, porque senti que de mim saiu poder.
Em outras palavras, Jesus está dizendo: eu senti um toque diferente em mim, porque de mim saiu poder. Então, amados, a primeira verdade que eu quero destacar nesta noite é a seguinte: muitos estão na multidão seguindo a Cristo, mas poucos é que tocam a Cristo pela fé. Muitos estão seguindo a Jesus Cristo, mas são poucos que o tocam pela fé. Jesus, amados, quando nós lemos nos evangelhos, frequentemente Jesus estava sempre em meio às multidões. Ele sempre atraía multidões. Não obstante a maioria das pessoas que o buscavam, muitas delas não tinham contato pessoal ou direto com Jesus Cristo. Muitos buscavam Jesus por curiosidade e não recebiam nenhum benefício dele. A grande lição é esta: Jesus conhece aqueles que o tocam com fé no meio da multidão. Agostinho, um dos pais da fé, comentando este versículo, ele disse o seguinte: muitos nesta passagem estavam ali acompanhando a Jesus Cristo, mas apenas uma mulher o tocou pela fé. E aqui, amados irmãos, não tenhamos vergonha ou receio de falar. Não foi um toque da superstição, mas um toque de fé. A Bíblia diz que pela fé nós devemos crer, nós devemos viver, devemos permanecer firmes, para andarmos e sermos sempre vencedores. A Bíblia diz que pela fé, nós cristãos, nós temos paz e entraremos um dia no descanso eterno que Deus tem preparado para cada um de nós. Há muitas pessoas que relatam esse texto e cuidado para não ser tão supersticioso. Isso aqui, a fé desta mulher não foi uma fé supersticiosa, mas foi um toque da verdadeira fé em Jesus Cristo. E podemos aprender o seguinte: que multidão vem e multidão vai, mas só essa mulher tocou em Jesus e recebeu assim a cura que ela tanto almejava. E nos nossos dias também não são diferentes. Verdade é que aos domingos multidões frequentam igrejas. Aqui e ali nós podemos ver alguns chorando pelos seus pecados, regozijando-se por ter encontrado a salvação em Cristo Jesus. E Jesus pergunta: quem me tocou? Quem me encontrou verdadeiramente? Quem me tocou verdadeiramente pela fé? Irmãos, aqui como nesse texto, muitas pessoas frequentam igrejas ou vários outros momentos que falam acerca de Jesus, mas muitas pessoas só frequentam estes lugares porque apenas estão acostumados a ir ou por um desencargo de consciência. Mas muitos não tocam em Cristo pela fé. Muitas pessoas continuam indo e vindo e voltam sem Jesus. Não recebem de Jesus a cura para as suas almas. Alguns até vêm para orar, mas não tocam em Jesus pela verdadeira fé.
Muitos também até assentam ao redor da mesa na celebração da ceia, mas não têm comunhão verdadeiramente com Jesus Cristo. Mas Cristo assim conhece cada um. Quem me tocou? Porque de mim eu senti que saiu o poder. Muitos são batizados, mas também muitas vezes, não tocaram Jesus pela fé. Comem o pão, bebem o vinho, mas se não se alimentam espiritualmente com Cristo, que é o pão da vida. Muitos cantam, oram, se ajoelham, ouvem, mas voltam para casa sem a verdadeira paz, que é Jesus Cristo. Aquela mulher hemorrágica, ou esta mulher hemorrágica, não estava apenas no meio da multidão que apertava Jesus, mas ela foi com um propósito. Ela foi com o propósito de tocar em Jesus pela fé e ser totalmente curada daquela enfermidade. E todo ser humano tem que estar buscando a Jesus com este propósito, porque todo ser humano tem uma enfermidade crônica na sua alma que precisa ser curada por Jesus Cristo. E esta enfermidade se chama pecado. Devemos estar em busca de Jesus e tocar nele pela fé, para sermos curados desta tão grave enfermidade chamada pecado, que está impregnado na nossa alma. Você já tocou em Jesus pela fé? Ou você ouve de Jesus, vê falar de Jesus, recebe as instruções de Jesus e continua da mesma forma sem ser curado desta enfermidade que se encontra na sua alma? Aquela mulher tocou em Jesus pela fé e foi curada. Seu toque pode ser descrito de 4 formas, como nós veremos agora. Primeiro lugar, ela tocou em Jesus sob grandes dificuldades. Havia uma grande multidão embaraçando o seu caminho. Ela se pôs no meio da multidão, apesar de estar enferma, apesar de estar fraca, impura e rejeitada, mas ela não perdeu a esperança de ser curada pelo Senhor Jesus Cristo. Isso é uma aplicação para a minha vida e para a sua vida. Nunca devemos perder a esperança, como aquela mulher. Seja a dificuldade ou a situação que estejamos enfrentando, nós temos que recorrer a Jesus e tocá-lo pela fé. E principalmente para sermos curados da maior enfermidade, que se chama pecado. Ela tocou em Jesus sob grandes dificuldades. Eu pergunto a você que está me ouvindo nesta noite: você está enfrentando dificuldade nesta noite? Seja uma enfermidade física, seja outra qualquer. Não desista. Não deixe que as dificuldades impeçam de você tocar em Jesus Cristo. Mas aquela mulher também tocou em Jesus de uma forma secreta. A mulher tocou nas vestes de Jesus sem alarde. E o que isso vem a nos ensinar? Vá a Jesus, corra para Jesus, mesmo que a multidão não perceba ou que sua família não saiba.
pois Ele pode libertar você do grande mal que existe dentro de você, que se chama pecado. Ela foi a Jesus. A multidão não percebeu que ela tocou em Jesus. A sua família não percebeu que ela tocou em Jesus. Mas ela recebeu aquilo que procurava. Jesus a livrou do grande mal, tanto físico como também o espiritual. No versículo 48, Jesus disse: Filha, a tua fé te salvou, vai-te em paz. Não precisa fazer alarde para você ir a Jesus com fé. Aquela mulher tocou secretamente em Jesus, e Jesus soube que alguém havia tocado nele de uma forma diferente da multidão. Ela tocou em Jesus sobre grandes dificuldades, ela tocou em Jesus secretamente, ela tocou em Jesus também sobre um senso de indignidade. Aquela mulher, por ser cerimonialmente impura, aquela mulher estava coberta de vergonha e de medo. Conforme o ensinamento judaico, o toque dessa mulher deveria ter tornado Jesus impuro, mas Jesus, Ele é Deus. Ele purifica, Ele não se contamina com o pecado. Em Deus não há injustiça. Por isso que aquela mulher, ela tocou em Jesus sob um senso de indignidade. Ela não se achava digna de tocar em Jesus, mas a fé que ela depositou, e ao ver o que Jesus realizara, ou o que Jesus havia fazendo, ela disse: só este homem é a minha única esperança. E em quarto e último lugar, ela tocou em Jesus humildemente. Ela tocou por trás, silenciosamente. Prostou-se trêmula aos pés do Senhor. Irmãos, o versículo 47 diz aí: vendo a mulher que não podia ocultar-se, aproximou-se trêmula, prostrando-se diante dele, declarou à vista de todo o povo a causa que lhe havia tocado e como imediatamente fora curada. Irmãos, minhas irmãs, meus amados irmãos, você que me ouve nesta noite, quando nos humilhamos, diz as Escrituras, Deus nos exalta. Ela não tocou em Pedro, ela não tocou em João, não tocou nenhum dos apóstolos, mas ela tocou em Jesus e foi liberta de todo o seu mal. Assim como aquela mulher hemorrágica não estava apenas no meio da multidão que eu apertava, devemos tocar em Jesus pela fé para sermos curados desta enfermidade que, se não for tratada, nos levará à condenação eterna, que se chama pecado. Eu pergunto a você: você tem ouvido falar de Jesus? Já recebeu várias mensagens acerca de Jesus?
Você verdadeiramente já tocou em Jesus pela fé? Você tem certeza que a enfermidade que há na sua alma, que se chama pecado, já foi tratada, já foi curada por Jesus Cristo? Se você não tem essa certeza, corra para Jesus nesta noite. Toque dele pela fé. Não deixe as dificuldades impedir que você toque em Jesus. Não faça alarde para tocar em Jesus. Vá você pessoalmente, secretamente. Se veja indigno de tocar em Jesus, mas é a misericórdia de Deus, que Deus enviou ao mundo para nos curar desta enfermidade chamada pecado e recebermos a cura e a salvação para as nossas almas. Essa graça, essa misericórdia se chama o Filho de Deus, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Vá humildemente para Jesus. A Bíblia nos mostra que todos os pecadores que foram a Jesus de forma humilde, ele nenhum despediu sem ser agraciado por Jesus Cristo. Então disse ele àquela mulher: filha, a tua fé te salvou, vai-te em paz. Então, não basta nós estarmos apenas no meio da multidão, ouvindo acerca de Jesus, mas é necessário que eu e você o toquemos pela fé. Esta é a primeira verdade. Mas há uma segunda verdade que eu quero destacar aqui também, que está no versículo 47 e o versículo 48, que diz assim: vendo a mulher que não podia ocultar-se, aproximou-se trêmula e, prostrando-se diante dele, declarou à vista de todo a causa por que ele havia tocado e como imediatamente fora curada. Então lhe disse: filha, a tua fé te salvou, vai-te em paz. A segunda verdade é que aqueles que tocam em Jesus pela fé são totalmente curados. E dois fatos nos chamam a atenção aqui nessa passagem bíblica. Primeiro, ela foi curada imediatamente, e a cura daquela mulher foi completa, tanto da enfermidade física como da enfermidade espiritual que havia na sua alma. A cura que aquela mulher procurou em vão durante 12 anos foi realizada no momento em que ela tocou em Jesus. A cura que os médicos não puderam dar àquela mulher foi concedida instantaneamente ali por Jesus Cristo. E aqui, meu amado irmão, minha amada irmã, meu amigo e minha amiga, muitas pessoas estão correndo de lugar em lugar, andam de igreja em igreja por vários anos, buscando a paz com Deus, contudo, ainda não tocaram em Jesus pela fé. Porque, como nós vemos aqui, em Cristo há cura imediata para todas as nossas enfermidades físicas, emocionais e espirituais que nós tanto precisamos. Foi assim que Jesus curou aquela mulher. Aquela cura foi imediata e aquela cura também foi completa.
O caso daquela mulher, como falei anteriormente, era um caso crônico, mas ela foi completamente curada. Isso nos ensina que há cura para o maior pecador. A cura completa para todo e qualquer o maior pecador. Ainda que pessoas sejam rejeitadas, ainda que muitas pessoas estejam afundadas no lamaçal do pecado, há perdão e cura para essas pessoas. E só Jesus é que podem tirar todos nós que somos pecadores do lamaçal do pecado. O toque de Jesus salvou aquela mulher fisicamente ao restaurar sua saúde, salvou aquela mulher socialmente ao restaurar sua convivência com as outras pessoas da comunidade e salvou aquela mulher espiritualmente, capacitando-a a participar novamente da adoração a Deus no templo e nas festas religiosas de Israel. Então, amados, quando nós tocamos em Jesus pela fé, essa cura, ela é completa. Ela nos salva de todas as mazelas. Nos salva fisicamente, nos salva emocionalmente e nos salva espiritualmente. E aqueles que ainda não foram a Cristo, que já ouviram tanto de Cristo e que não tocaram Jesus pela fé, em Jesus pela fé, e que talvez estejam enfrentando uma hemorragia existencial, uma hemorragia emocional, corra para Jesus. Só Jesus é que pode curar e lhe tirar deste problema. Os apóstolos não puderam curar aquela mulher. Pastores não podem curar ninguém. Só quem pode curar, restaurar e dar vida eterna é Jesus Cristo. Toque nas vestes de Jesus. E talvez você esteja enfrentando angústia e tantas outras coisas que só Deus sabe e que só você esteja passando. Vá a Jesus. Ele pode dar um fim a tudo isso que você esteja enfrentando. Há tantos anos, talvez, que você tenha enfrentado e você nunca achou uma solução para estes problemas. Mas Jesus, quando Ele cura de forma imediata e cura de forma completa. Basta que nós recorramos a Ele e o toquemos pela fé. Entreguemos pessoalmente. Amados irmãos, eu fico aqui. Quando nós lermos um texto como este, nós temos que nos situar para aquele momento. Imagine aí, Jesus no meio de uma multidão. Alguém lhe toca, Jesus para toda aquela multidão e diz: parem todos. Quem tocou em mim? Até os apóstolos ficaram admirados. Como, Senhor, tu disse quem tocou em ti? As multidões te apertam. Como é que tu disse que nós vamos saber quem tocou em ti? Ele disse: pois eu senti que alguém tocou em mim, porque de mim saiu poder. Imagina aí a cena, amados irmãos. E diz o versículo 47 aqui: aquela mulher não pôde se esconder diante da verdade que é Jesus. E diz o texto que aquela mulher
veio trêmula. Se aproximou-se de Jesus, está aí no texto, prostrando-se diante dele, e declara à vista de todo o povo a causa porque havia tocado em Jesus e como imediatamente ela ficou curada. Irmãos, se coloque você naquela cena, a humilhação que aquela mulher teve, de declarar para todos o que estava ocorrendo na sua vida e que agora, como estancou aquela hemorragia. Aprenda uma coisa, irmãos: quem toca em Jesus pela fé não tem como sair do mesmo jeito que veio a Cristo. Quem toca em Jesus pela fé vai sair diferente como ele veio. Porque em Cristo há poder. Quem toca em Cristo, quem encontra Cristo, vai ser mudado de forma imediata e de forma completa. Esse é o Jesus que eu prego, esse é o Jesus que eu creio. E digo a você que está me ouvindo, se você não tem convicção que você foi curado totalmente por Jesus, corra para Ele. Se prostre aos seus pés, clame a Ele e mostre a causa por que você está indo a Jesus. A mulher mostrou. E de repente, e de imediato, recebeu a cura de Jesus. Então, amados, em segundo lugar, nós vimos que aqueles que tocam em Jesus pela fé são totalmente curados. Não há como alguém tocar em Jesus e continuar da mesma forma. Mas em terceiro lugar, a terceira verdade, está no versículo 45. Jesus diz: quem me tocou? Como todos os negassem, Pedro, com seus companheiros, disse: mestre, as multidões te apertam e te oprimem, e dizes quem te tocou? Em terceiro lugar, todos aqueles que tocam em Jesus pela fé são conhecidos por Ele. Todos aqueles que tocam em Jesus pela fé são conhecidos por Jesus. Jesus disse: quem me tocou? Podemos ser uma pessoa estranha para a multidão, mas não seremos estranhos se tocarmos em Jesus. Meu nome ou seu nome pode ser alguém, mas Jesus sabe quem é eu e você. Se você o tocar, haverá duas pessoas que saberão: você e Jesus. Se você tocar em Jesus agora, talvez seus vizinhos não possam ouvir ou saber que você tocou em Jesus. Mas o toque pela fé em Jesus ficará registrado lá nos céus. Todos os sinos da Nova Jerusalém irão tocar, e todos os anjos de Deus irão se regozijar por um pecador que entrega a vida a Jesus Cristo. Jesus disse isso. Abram aí mais adiante. Lucas 15, versículo 10. Veja o que é que Jesus diz. Lucas 15, versículo 7.
Digo-vos que assim haverá maior júbilo no céu por um pecador que se arrepende do que por 99 justos que acham que não necessitam ou que não necessitam de arrependimento. É Jesus que está dizendo. Quando nós o tocamos pela fé, os sinos da Nova Jerusalém, que está nos céus, tocam, e os anjos se regozijam-se por um pecador que se arrependeu e entregou sua vida a Jesus Cristo. Lucas, aqui no versículo que nós lemos, voltando lá para o encontro da mulher hemorrágica com Jesus, que Jesus fala de uma forma enfática: alguém me tocou, porque senti que de mim saiu poder. Como eu falei, amados, em terceiro lugar, todos aqueles que tocam Jesus são conhecidos por Ele. Talvez muitos aqui não saibam do nosso nome completo, mas Jesus sabe. Nós o que tocamos nele pela fé, nosso livro está registrado no livro da vida. O sangue de Cristo estará sobre as nossas vidas. A Bíblia diz que no sangue de Cristo há poder para curar, salvar e restaurar todo e qualquer pecador. A Bíblia diz lá em 2 Timóteo 2,19 que Deus conhece os que são seus. Se você tocar em Jesus, o poder da cura física ou espiritual de Deus tocará em você e você será conhecido lá nos céus. Se Cristo quiser curar você fisicamente, vai lhe curar fisicamente e espiritualmente. Em Jesus não há limites para curar quem quer que seja. Cristo veio para isto. Aqueles que tocam em Jesus são conhecidos por Ele. Você tem essa convicção? Você já tocou em Jesus pela fé? Você tem convicção que você é uma pessoa conhecida de Jesus, que você tem intimidade com Jesus, que você conversa com Jesus, que Ele é o seu Senhor, que você está vivendo debaixo das suas ordens, que você está vivendo, busca todo dia fazer a vontade desse seu Senhor? Se você puder responder sim, é porque você já tocou em Jesus pela fé. Mas o contrário, você ainda não conhece Jesus. Você não tocou em Jesus pela fé. O Jesus que alguém que você talvez conheça é diferente do que as Escrituras nos ensinam. Aquela mulher fora conhecida por Jesus. Em quarto e último lugar, está no versículo 47 novamente e o 48. Vendo a mulher que não podia ocultar-se, veio trêmula para Jesus e, prostrando-se diante dele, declarou à vista de todo o povo a causa que lhe havia tocado e como imediatamente fora curado. Então Jesus lhe disse: filha, a tua fé te salvou, vai-te em paz. Em quarto e último lugar, aqueles que tocam em Jesus pela fé devem tornar isso conhecido para outras pessoas. Aqueles que tocaram em Jesus pela fé devem tornar isso conhecido para outras pessoas.
Irmãos, eu e você, que já fomos tocados, ou melhor, que tocamos em Jesus pela fé, precisamos contar aos outros tudo o que Cristo fez por mim e fez por você e continuará fazendo até um dia estarmos na glória com esse Senhor. Jesus quer que você torne conhecido aos outros tudo que Ele fez em você e por você. Aquela mulher fez isso. Mostrou a causa, porque ela foi a Jesus, e mostrou o que imediatamente ela recebeu de Jesus. E a grande verdade é: não devemos nos esconder no meio da multidão. Estamos caminhando neste mundo no meio de uma multidão. Não devemos calar a nossa voz. Não devemos nos acovardar após termos sido curados por Jesus. Devemos romper o silêncio. Devemos testemunhar aquilo que Cristo fez por nossas vidas. Contemos ao mundo o que Jesus fez por nós. As bênçãos de Deus que desceu sobre nós, vindas dos céus, nós devemos retornar a Deus em forma de ações de graças, contando aos outros tudo o que Cristo fez e realizou em nossas vidas. Temos testemunhado, amados irmãos, para outras pessoas. Temos falado de Jesus para esta multidão que está aí, que não conhece a Cristo. A igreja que somos nós, pessoas curadas por Jesus Cristo, que devemos proclamar tudo aquilo que o Senhor de nossas vidas fez por mim e fez por você. E concluo dizendo o seguinte: Jesus disse à mulher: filha, a tua fé te salvou. Vai-te agora em paz. Agora você vai ter paz na vida. Sabe por quê? Você me buscou e soube que só em mim é que você encontraria a solução, tanto para a sua saúde física, como para a sua vida eterna. Curou fisicamente, curou espiritualmente. Vai-te em paz. A tua fé te salvou. Esta mulher aqui, amados, e você pode estar dizendo: mas pastor, o senhor tem certeza que Jesus falou, salvou essa mulher? Eu tenho pura certeza, porque Jesus aqui está registrado que Jesus chama esta mulher agora, não de mulher, mas chama ela de filha. Se Jesus não tivesse curado ela, concedido a salvação a ela, tinha dito: mulher, vai-te embora, mulher. Mas Jesus diz: filha, a tua fé te salvou. Você agora é uma filha de Deus, porque você creu em mim. E isto está registrado lá em João capítulo 1, versículo 14. Todos aqueles que creem em Jesus Cristo receberam o nome e o privilégio de serem chamados filhos de Deus. Filha, a tua fé te salvou. A bênção com que Jesus despediu aquela mulher é uma promessa para todos aqueles que ouvem e que buscam
saber quem é Jesus. Se você tocar em Jesus pela fé, o poder de cura tocará em você e você será curado pelo sangue do Cordeiro de Deus. Fazendo isto agora, você pode voltar para casa livre, curado, perdoado e salvo por Jesus. E Jesus diz para você: vá em paz, filho, vá em paz, filha, a tua fé te salvou. Se você não fez isto, faça isto nesta noite, porque Jesus está lhe chamando. Ele quer que você toque nele pela fé. A fé que de uma vez por toda foi concedido para os eleitos de Deus. Talvez você seja um eleito de Deus e Deus está lhe chamando nesta noite. Que Deus abençoe a todos, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém.